Fala pessoal, tudo bem? Estamos então agora para mais uma aula, a aula de número 2 aí, ainda referente sobre o decreto, né? E nós vamos aqui ter uma complementação, porque é a nossa primeira aula, e por conta do tamanho extenso que é o decreto, eu acabei optando por fazer uma aula assim dupla. Então nós temos a aula de número 7 e a aula de número 8, falando justamente sobre o decreto 5.296 de 2004, beleza? Eu não sei se você está curtindo, mas se você ainda não curtiu, já vai chegando na live, curtindo, indicando para todo mundo que você conhece essa live maravilhosa, que eu tenho certeza que vai ajudar demais quem está estudando para o concurso. E melhor, estudando isso tudo de uma forma organizada, por meio de questões. E, obviamente, eu eu vou abordar nessa aula pontos que teoricamente não foram explorados, que não foram explorados na nossa primeira aula. Então vamos ao que interessa? Eu vou colocar já agora aí a questão de número 9, já que é uma continuidade. Então se você está chegando aqui hoje para essa aula, deixa eu colocar aqui meu microfone, que eu sempre esqueço do meu microfone. Então, se você está chegando na aula de hoje, tá? E não assistiu a aula de número 7, vai aí lá no nosso canal no WhatsApp, aqui na descrição do link do vídeo, tem o nosso grupo. Clica lá, acessa, assiste a aula de número 7, ou mesmo aqui no canal, coloca a aula de número 7, tá? E você vai ter a aula de número 7, lembrando a todos vocês, pessoal, essas aulas, elas estão com dias contados. Elas só estarão disponíveis até a quarta-feira dessa semana, porque depois eu vou retirar todas essas aulas, porque nós faremos o lançamento desse produto maravilhoso, que é o Desafio de 21 Dias, com um material fantástico, tá? Que, além de compor as videoaulas que vocês estão assistindo aqui, é um material em PDF com muitos comentários e as questões, obviamente, de concurso que nós vamos aqui estar resolvendo todas junto com vocês. Então, já dá um like aqui, já curte o nosso material e vamos para o que interessa. Vamos para a nossa aula, aula de número 2, sobre o decreto 5.296 de 2004, que regulamenta as leis 10.048 e a 1098. Continuação da aula de ontem, então já chega aí, já chega chegando na questão de número 9, tá? E aí, sobre o decreto 5.296 de 2004, a acessibilidade é uma condição para utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Turma, esse item aqui, ele está correto. Na verdade, turma, então vamos colocar aqui, ó, o item está correto, fechou? E isso aqui, turma, está descrito aonde? No artigo 8º, em seu inciso 1º, tá? Quando ele vai aqui definir para a gente sobre o que é acessibilidade, as barreiras que nós vamos ter, enfim, isso vale a pena, tem que lembrar, tem que saber o conceito de acessibilidade. Sesgran Rio pode explorar na nossa prova de alguma maneira, então fica atento, já coloca aí acessibilidade. Então, o que é acessibilidade? Acessibilidade é uma condição para utilização com segurança e autonomia total assistida dos espaços mobiliários e equipamentos urbânicos das edificações, dos serviços de transporte, dos dispositivos e sistemas de comunicação e informação por meio de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Lembrando para vocês que o decreto continua desatualizado, deveria ser a expressão correta, pessoa com deficiência, tá? Então vamos lá, questão agora de número 8, quer dizer, número 9, 10, né? O decreto 5.296 de 2004 define que barreiras é qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso à liberdade de movimento, à circulação com segurança e a possibilidade das pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação classificadas em. Então vamos agora aos itens para que a gente possa então visualizar o que diz a lei. Mas antes, para poder continuar. Então vamos lá. 1. Barreiras humanísticas. Perdão. Barreiras urbanísticas. As existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público. Pessoal, de uso público e privado. Privado não tem isso no texto, tá? E aí ele quer o que está definido no decreto, literalidade da lei. Então o item está correto, está errado, tá? Por conta do privado aqui. Fechou? 2.
As edificações, barreiras nas edificações, as existentes somente no entorno das edificações. Turma, as existentes no entorno, tá? No entorno, e além das que estão no entorno, também as que estão dentro das edificações, tá? E as internas, tudo bem? Tá? As existentes internas ou no entorno, tá? Então, esse motivo aqui, o item ficou errado, tá? Então, barreiras nas edificações, tá errado aí por conta disso, tudo bem? Então, coloca aí, já marca que o item tá errado também, tá? E já bota aí que é no entorno ou no interior, tá? É o que diz interior das edificações, bom? E aí, ó, se você tiver algum tipo de dúvida, tá lá no artigo 8º, inciso 2º, tá? A linha B. Tudo bem? Então aqui ficou errado. 3. Barreira nos transportes, as existentes nos serviços de transporte. Correto. Barreiras nas comunicações e informações. Qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos dispositivos, meios e sistemas de comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação. Também está correto. E aqui, turma, resposta aqui, ó. Estão incorretos os itens 1 e 2. Resposta, então, aqui, letra A. Tudo bem? Letra A. Então, temos que ficar atentos também ao que é ou que são essas barreiras, tá? E o descrito aí na lei, tá? Na questão do número 10, é isso. Questão do número 11, vamos lá. Ele coloca aqui pra gente. A concepção e a implementação, né? A concepção e a implementação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referências básicas as normas técnicas de acessibilidade da ABNT, legislações específicas e as regras contidas no Decreto 5296 de 2004. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com apoio de organismos públicos de auxílio a pesquisas e de agências de fomento poderão incluir temas voltados para o desenho universal. Turma, aqui o item está errado porque não é poderão, tá? Deverão, tá? Eles deverão incluir temas voltados ao desenho, tá? Universal. Deverão. Fechado? Então esse item aqui, o item está correto, está errado, porque aí não é poderão, tá? Mas deverão. Fechou? Então aí o item está errado por isso. Vamos agora para a letra B. Letra B. E a letra B diz o seguinte, tá? Eles devem dizer o seguinte para a gente. A construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo ou a mudança de destinação para esses tipos de edificação poderão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis a pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Toma, deverão novamente. O item aqui está errado por conta desse poderão. Então aqui, ó, deverão. Tudo bem? Tá bom? Ó, turma, se tiver dúvida, dá uma olhadinha lá no artigo 10, no parágrafo, tá? Primeiro e parágrafo segundo, tá bom? Parágrafo aqui segundo. Fechou? Então vamos lá. Aí, tá? Depois disso, ele coloca aqui pra gente o seguinte. Aqui é 10, parágrafo segundo. Beleza. Aí, vamos lá. Letra C. Para aprovação ou licenciamento de emissão de certificado de conclusão de projeto arquitetônico ou urbanístico, deverá ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade. Aí ele coloca de acessibilidade. Me perdi aqui. Arquitetônico urbanístico deverá ser atestado o atendimento para as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da BNT, na legislação específica e nos termos do decreto, tá? E nos termos do decreto. Aí, turma, vamos lá. O que a gente tem que tomar cuidado aqui agora? Vamos lá. É que, de fato, isso está expresso, tá? Expresso no artigo 11, tá? No artigo 11, isso aqui a resposta é letra C, e está previsto no artigo 11, parágrafo 2º. Tudo bem?
Vamos para a letra D. Para emissão de carta de habite ou habilitação equivalente para sua renovação, quando esta tiver sido emitida anteriormente às exigências de acessibilidade contidas na legislação específica, devem ser observadas e certificadas as regras descritas somente no decreto. Não, descritas no decreto e na ABNT, tudo bem? Nas normas descritas pela ABNT. Então, por isso que o item está errado. Fechou? Letra E. A concessão de alvará de funcionamento ou sua renovação para qualquer atividade podem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade previstas no decreto e nas normas técnicas de acessibilidade. Podem não, devem ser observadas. Então, por esse motivo, o item ficou errado. Então, questão 11, letra C, tá? Questão 11, então, letra C. E aí tá bem tranquilo, tá bem facinho. Agora, o que eu quero que vocês guardem? A gente está fazendo essas listas e resolvendo essas questões para que a gente possa, de fato, entender o que é acessibilidade, o que são barreiras, né? Saber aqui, por exemplo, como é que a gente vai fazer essa questão da exigência desse desenho universal. Esse desenho universal ele pode ser, de alguma forma, explorado na nossa prova, então a gente tem que ficar atento, tá bom? Então vamos lá, questão agora de número 12. Questão número 12 está falando o seguinte pra gente, vamos lá. Ele coloca pra gente, questão número 12, dizendo assim, vamos lá. Sobre o segundo decreto, né? Ele coloca aí, segundo o decreto, é, 5.296 de 2 de dezembro de 2004, né? Ele coloca aí os espaços, os assentos, os assentos dos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios, de esportes, locais de espetáculos e de conferências e similares a serem instalados e sinalizados conforme os requisitos estabelecidos nas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas devem, tá? Aí ele coloca aí pra gente o primeiro caso dizendo ser disponibilizados no caso de edificações com capacidade de até 1.000 lugares na proporção de 1%, tá? E coloca aí de 1%, aqui tá o erro, tá? Porque não é de 1%, turma, é de 2%, tudo bem? Aqui é de 2%, tá? Dos espaços para pessoas em cadeira de roda, com garantia de, no mínimo, um espaço tá? 2% dos assentos para pessoas com deficiência com mobilidade reduzida, com garantia de, no mínimo, um assento. Então aqui o item só está errado por conta do 1% aqui no início, tá? Na proporção, tá? Tem que ser 2%, tá? Dos espaços com até 1.000 lugares que tem que ser disponibilizados. Então o item está errado. Fechou. Letra B. Ser disponibilizado no caso de edificações com capacidade de lotação acima de 1.000 lugares, na proporção de 10 espaços, ele coloca aí, ó, 10 espaços. E aqui é que está o erro de novo, turma. Por quê? Porque não são 10, são 20 espaços, tá? São 20 espaços. O item também está errado. Letra C. 50% dos assentos reservados, tá, para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida devem ter características dimensionais e estruturais para uso de pessoa obesa, conforme conforme a técnica de acessibilidade da ABNT, com garantia de, no mínimo, um assento. Então, turma, esse item aqui é o item que está correto. Esse aqui vai estar lá no artigo 23, tá? No artigo 23, já guardem aí pra gente não errar na hora da prova, tá? É o artigo 23, no parágrafo 2º. Esse é o item correto, artigo 23, parágrafo 2º. E ó, gente, o artigo 23 ele é bastante explorado em prova, tá? Vocês fiquem atentos, façam seus asteriscos e suas apostas no artigo 23, porque ele utiliza muito esse negócio de percentual e isso acaba induzindo o candidato ao erro, tá bom? Então vamos lá, depois disso. 12, letra D. Vamos por que está errado, né? Os espaços e os assentos que se referem no enunciado poderão situar-se em locais que garantam a comodação de um acompanhante ao lado de pessoa com mobilidade reduzida, resguardado o direito, tá, de se acomodar proximamente ao local familiar e comunitário. Então, nesse caso aqui especificamente falando, tá, os espaços e os assentos que se referem o enunciado, né,
poderão aí garantam a acomodação de 1%, tá, dos acompanhantes. É isso mesmo, gente? Essa questão dos acompanhantes tem, turma. E como é que o que diz a lei, tá, na questão dos acompanhantes? Ele fala que os espaços e os assentos, tá, que se refere ao enunciado, né, poderão, tá, poderão, e aí é o item que está errado por isso, não é poderão, eles deverão, tudo bem? Deverão, o resto tá tudo certo, pessoal. Por isso que o item ficou errado. Depois a letra E. Os teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esportes, locais de espetáculos e conferências similares, haverá preferencialmente rotas de fuga, e não é preferencialmente, turma. É obrigatoriamente. Haverá obrigatoriamente. Professor, mas esse inimigo é encardido. É, turma. Então tem que tomar cuidado para não errar na hora da prova. Questão número 12, aí resposta correta, letra C. Depois, questão de número 13, tá? E na questão de número 13, dando continuidade aqui que a gente está falando, tá? O que diz a questão número 13? Fica ligado, pessoal. Aqui ele fala sobre o decreto e aqui ele fala assim, ó, na hipótese de não haver procura comprovada pelos espaços livres para pessoas em cadeiras de rodas e assentos reservados para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, esses podem, excepcionalmente, serem ocupados por pessoas sem deficiência ou que não tenham mobilidade reduzida. Sob o tema, assinale a alternativa correta. Fiz um grande evento. Tenho os espaços direcionados e reservados para as pessoas com deficiência, mas eles ainda não foram preenchidos. Posso vender esses lugares? Primeiro, a gente vai para uma série de coisas. Até posso, mas antes eu vou ter que esgotar os outros ambientes. E esses lugares têm que estar disponíveis também para que eu possa disponibilizar para uma pessoa que não possua aí uma deficiência, uma pessoa sem deficiência e uma pessoa sem mobilidade reduzida. Então, mas antes eu tenho que esgotar os outros lugares. A gente vai ver aqui os outros critérios. Aí ele fala que a reserva de assentos será garantida a partir do início da venda até 72 horas antes de cada evento. E aqui, turma, não é até 72 horas, tá? Então aqui, nesse caso, especificamente falando, é de 24 horas. Item tá errado, tá? Letra B. No caso de eventos realizados em estabelecimentos com capacidade superior a 10 mil pessoas, tá? Ele coloca aqui pra gente, a reserva de assentos será garantida a partir de 72 horas, tá? De vendas até 72 horas. Aqui são 72 horas. Tudo bem? Por quê? A gente está falando um local com 10 mil pessoas. Então o item aqui também está errado. Letra A e B, errado. Letra C. Nos cinemas, a reserva de vagos será garantida a partir do início da venda até 1 hora antes de cada sessão. Não é 1 hora, turma. É até meia hora. Errado também. E aí, os espaços e os assentos de cada setor somente serão disponibilizados às pessoas sem deficiência e sem mobilidade reduzida depois que de esgotados os demais assentos daquele setor. Então, resposta correta, letra D. 13, letra D, tranquilinho, tá? Então, primeiro eu tenho que esgotar para depois oferecer esses locais aí para as pessoas sem deficiência e sem mobilidade, tá, reduzida. Fechou? Vamos então agora para a questão de número 14. Mas antes, obviamente, vou aqui reforçar. Pessoal, dá uma moral pra mim, gente. Segue lá nas redes sociais, tá? Ó, hoje, tá? Madrugada de segunda-feira, quero garantir pra vocês. Hoje já tem lá no meu Instagram um vídeo, aliás, 2 vídeos que eu gravei para o concurso da Caixa Econômica Federal. Quero que vocês fiquem atentos. Dá uma moral pra mim lá, tá? Cultivem lá, multipliquem, porque vai valer muito a pena, tá bom? Vai valer muito a pena. Então, já segue lá, já coloca para a rede social de vocês. Eu quero que vocês todos estejam me seguindo, porque vai valer muito a pena. Vou dar um spoiler. Vai rolar sorteio. Aliás, o sorteio vai ser o seguinte. Eu vou pagar a sua inscrição, tá, do concurso para a Caixa Econômica Federal. Como é que é, professor? É isso mesmo. Eu vou sortear um
a sua inscrição e do seu amigo que você citar aqui na descrição do post que eu vou postar, do post que eu vou fazer no meu Instagram mais tarde, tá? Hoje, por volta lá das 7 horas da noite ou 6 horas da noite, eu vou colocar, tá? O Rodrigo Francelino paga a sua inscrição do concurso. E aí, quando eu for disponibilizar isso, que vou colocar para você e para a pessoa que estiver seguindo, porque é o seguinte, o sorteio vai ser realizado na sexta-feira, mas você tem que citar lá, aí você tem que seguir as regras. Qual vai ser a regra? Você vai ter que, primeiro, colocar lá o seu nome da pessoa, as duas têm que estar me seguindo, e 24 horas antes do sorteio, ou seja, o sorteio será realizado na sexta-feira, o sorteio será realizado na sexta-feira, 7 horas da noite. Aí, 24 horas antes, ou seja, na quinta-feira, 7 horas da noite, já começa ali a postar isso no seu stories para que você possa fazer parte e eu possa pagar a sua inscrição. Então, já fica aí, ó, já deu um baita do spoiler, me segue lá que vai valer a pena demais, tá? E é de graça, hein? Bom, tem meu canal no Telegram, também tem aqui meu canal aqui, né, no YouTube, já me segue aí, já curte, já estou sentindo poucas curtidas e poucas visualizações, mas tudo bem. Isso aqui, turma, é a minha lista de transmissão. Adiciona aí, tá, na sua agenda de contatos e depois manda mensagem para mim colocando seu nome e colocando Caixa Econômica Federal, só isso. E você vai receber dicas. E ó, eventos presenciais do professor Francelino. Gente, eu tenho 3 filhos para criar. Ontem eu fui comprar os ovos de Páscoa dele. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Eu fiz um financiamento no FGTS porque o trem caro é o tal do chocolate. Caraca, gente, tá muito caro. Mas enfim, volta aqui. Evento presencial do professor Francelino. CrossFit. 12 horas de pura resolução de questões para o concurso público da Caixa Econômica Federal. O evento será realizado no dia 4/5, tá? Das 8h30 da manhã até as 21h30. Tudo bem? Com o professor Beto Fernandes, com conhecimentos bancários, só questões. Professora Natália Santos, essa maravilhosa, só com inglês. Tudo bem? E Rodrigo Francelino com Estatuto da Caixa, CDC e resoluções do Conselho Monetário Nacional. E o nosso querido Mafra com Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Também vai colocar pra gente um pouquinho de informática e também a questão de bancos na era digital. Compre já ingressos por apenas R$100 no auditório do Colégio Sagrado Coração de Jesus, 615 Sul. Tudo bem? Não acelera isso aqui não, dá uma moral pra mim e compartilha com geral porque eu tô precisando. Vamos lá. Depois disso, pessoal, olha aí. Temos também a Semana do Presságio que vai ser de quando? Vai ser da semana do dia 20 até 24 de maio, tá? De segunda a sexta. De segunda a sexta, esporro na escola. Sábado e domingo eu solto pipi e jogo... Bom, tanto que custa R$200. Primeiro lote, Auditório do Colégio Sagrado Coração de Jesus, 615 Sul. Agora esse evento aqui é completaço, hein? Tem o português com o professor Átila Biorama, pode confiar que o cara é top. Tá? Eu tenho aqui estatística com o nosso querido, esse olhar, que homem de olhar maravilhoso, Marcelo Leite, tá? Vai estar conosco também, professora, então a estatística aqui, né? E tem também o professor Beto Fernandes com conhecimentos bancários, professora, tá? Natália com inglês, isso na semana que antecede a prova do concurso, tá? E aí o nosso querido Mafra mais uma vez com informática, tá? E o nosso querido professor Rafael Barbosa com atendimento bancário, pensa no nome bonito. Pensa no nome gente boa. Pensa no nome bom pra caralho no conteúdo que ele dá. E aí, esse maravilhoso que vos fala. Vai ficar com CDC, resoluções. Vou falar um pouco também sobre o decreto. Vou falar um pouco sobre lei, tá? A lei do Estatuto do Idoso. Enfim, vai valer muito a pena. Semana do presságio, semana que antecede a prova, revisão total presencial. Não tem online, mas você vai poder comprar R$200. Professor, não sou seu aluno online. O que eu posso fazer? Pode comprar o desafio de 21 dias, que vai estar disponível aí a partir do dia, tá? A partir da quarta-feira, disponível para vocês. Tranquilos? Então quero todos vocês me ajudando e fazendo com que esse evento aqui seja um grande sucesso. Tudo bem? Beijo no coração, tá feito o jabá, vamos embora. E ó, não se esqueça, tem aula de bar no dia 6. Todos os eventos estão descritos aqui, ó. E ainda tem a mentoria Express da Caixa Econômica Federal que você pode ganhar fazendo o quê? Apenas também aqui, também seguindo, e quer dizer, ganhar não, né? Podendo também ter o meu, a minha assessoria
até a data da prova, 50 dias de intenso conteúdo, com muita produção de material, para poder fazer com que você, de fato, esteja dentro dos aprovados do concurso para a Caixa Econômica Federal. Fechou? Pausando. Vai cortar agora e aí a gente vai fazer aquele métier, beleza? Então vamos lá e aí eu vou voltar para a aula falando a próxima questão. Então, próxima questão então agora. Próxima questão então agora vai ser a questão de número 14. Vou colocar na sua tela aí, ó. Tá aí. Questão de número 14. Conforme descreve o decreto, né? O decreto 5.296 de 2 de dezembro de 2024, o que ele fala aqui? Nos estacionamentos, Puxa, cadê isso aqui, turma? Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Nos estacionamentos externos ou internos das edificações de uso público ou de uso coletivo, naqueles localizados nas vias públicas, serão reservados pelo menos 2% do total de vagas para veículos que transportem pessoas portadores de deficiência físico-mental físico-visual definidas nesse decreto, sendo assegurado no mínimo uma vaga em locais próximos à entrada principal ou ao elevador, de fácil acesso à circulação de pedestres, com especificações técnicas de desenhos e traçado conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Sobre o tema, assinale a única alternativa incorreta. A única alternativa incorreta. Então, cuidado que agora ele quer a incorreta, tá, turma? Então, vamos lá. E ele coloca aqui pra gente, tá? Ele coloca aí pra gente. Os veículos estacionados nas vagas reservadas para os veículos que transportam pessoa portadores de deficiência física ou visual deverão portar identificação a ser colocada em local de ampla visibilidade, confeccionado e fornecido pelos órgãos de trânsito que disciplinarão sobre as suas características e condições de uso, observado o disposto em lei. B. Os casos de inobservância sobre os veículos estacionados nas vagas reservadas para veículos que transportam pessoas portadores de deficiência física ou visual estarão sujeitos às sanções estabelecidas pelos órgãos competentes. Letra C. O enunciado da questão se aplica aos estacionamentos localizados em áreas públicas e de uso coletivo. Letra D. A utilização das vagas reservadas por veículos que não estejam transportando pessoa portadora de deficiência física ou mental constitui infração. Letra E. Os estacionamentos externos ou internos de edificações de uso público, de uso coletivo, ou naqueles localizados nas vias públicas, serão reservados com exclusividade em vagas que comportem até 2 veículos, como forma de assegurar o espaço suficientemente confortável ao usuário. Turma, e aí? Qual seria a resposta correta para essa questão? O que você colocaria aí sobre os estacionamentos, tá? Então, primeiro aí, vamos falar um pouquinho, tá, sobre a letra A. O que diz a letra A? A letra A fala, né, os veículos estacionados nas vagas reservadas para veículos que transportam, né, as vagas reservadas para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência física ou visual, aí, deverão postar identificação e ser colocado em local de ampla visibilidade, confeccionado e fornecido por órgãos de trânsito que disciplinarão sobre condições de uso. Turma, isso aqui está corretíssimo, tá? Isso aqui está corretíssimo. Vai estar lá no artigo 25, parágrafo 1º. E a gente sabe que é assim, tem que estar, tá? Tem que ter essa identificação. Portanto, a gente não ia marcar porque ele quer o quê? A incorreta. Tudo bem? Então, a letra A não seria o caso. Agora, vamos lá. Depois ele fala sobre esses casos de inobservância. Como é que ele cita aí, turma, na questão, tá, de letra B? Ele coloca uma situação específica, tá, que a gente tem que estar atento, porque ele fala o seguinte: os casos de inobservância, né, estão sujeitos às sanções estabelecidas pelos órgãos competentes. Inobservância, turma, tá, é o quê? Que não seguir as regras. Então, estão sujeitos a sanções estabelecidas por órgãos? Claro que estão, tá? Então, aqui o item está correto, é o artigo 25, parágrafo, tá, 2º, então não tem nada de errado aí, tá? Tá tudo certo, tá? E aí,
A letra B também está certo, porque ele realmente vai ser aplicado para as áreas públicas, tá? E de uso coletivo, tá? Então, realmente, tá? Ele está correto. Aí, ele vem utilizar o seguinte, ele fala o seguinte, a utilização de vagas reservadas por veículos que não estejam transportando, pessoa portadora de deficiência físico-visual constitui infração. Gente, presta atenção. Não estava transportando pessoa, né, com deficiência, constitui infração. Tem que estar ali, né, conduzindo pessoa, né, que esteja de fato fazendo uso daquele direito. Então, portanto, nesse caso, tá, é o artigo 25, parágrafo 4º. Então, o item está correto. Nós não vamos marcar. Aí vem a letra E, né? E a letra E fala o seguinte. Ele fala aí os estacionamentos externos, né? Ele coloca aí pra gente os estabelecimentos externos. E aí, a gente tem que ficar atento para ver qual é o erro aqui. Então, ele coloca o seguinte. Coloca aqui pra gente. Os estabelecimentos... Gente, uma sede. Deixa eu só tomar essa aguinha aqui, porque senão o bicho pega. Os estacionamentos externos ou internos das edificações de uso público ou de uso coletivo, ou naqueles localizados em vias públicas, aí ele coloca aqui, serão reservados com exclusividade, tá? Com exclusividade. E ele fala o seguinte, que comporta até 2 veículos como forma de assegurar os espaços suficientemente confortável ao usuário. Turma, o que está errado aqui? É o seguinte, o artigo 25, ele fala assim, nos estacionamentos externos ou internos, nas edificações, tá? Ele coloca nas edificações de uso público ou uso coletivo ou naqueles localizados em vias públicas serão reservados pelo menos 2% do total das vagas dos veículos que transportem pessoa portadora de deficiência físico-visual, tá? Conforme o decreto fala, sendo assegurado no mínimo uma vaga, tá? Sendo localizado no mínimo uma vaga como forma de próximos aos locais de elevador ou acesso da circulação. Aí, com especificações de desenho traçado conforme estabelecido nas normas técnicas. O que não tem, turma? O que não tem é isso aqui, ó. Ele fala assim, como forma de assegurar espaço suficientemente confortável ao usuário. Não tem nada a ver. Você coloca os dois lugares, mas não tem nada aí com essa questão de assegurar espaço suficientemente confortável ao usuário. Então, por esse motivo, a letra E é o item incorreto da questão de número 14. Beleza? E aí vamos à questão de número 15, tá? E depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá tudo lá dentro do artigo 25, tá, turma? Artigo 25, tá? Que eu quero que vocês visualizem. Artigo 25 é bastante explorado, tá? Nas questões referentes aos decretos. Aí ele fala, na habitação de interesse social deverão ser promovidas as seguintes ações para assegurar as condições de acessibilidade dos empreendimentos, exceto, tá? Então vamos lá, vamos para a questão de número 15, que ele fala aí na habitação de interesse social. Habitação de interesse social, turma, eu quero já, antes de mais nada, colocar aí na tua prova, tá? Que vai estar lá no artigo 28, tá? Então vou colocar aqui, ó, artigo 28, tá? Do decreto. Não tínhamos falado sobre isso na primeira aula, vamos falar aqui agora, habitação social, porque tem tudo a ver com a função da Caixa, né? Então vamos lá para poder falar sobre essa questão de habitação de interesse social. E ele coloca o seguinte, então ele quer aquilo que não corresponde, tá, gente? Então, ó, definição de projeto e adoção de tipologias construtivas livres de barreiras arquitetônicas e urbanísticas. Isso aqui é uma obrigatoriedade, eu não vou marcar. No caso de edificação unifamiliar, tá? Execução de unidades habitacionais acessíveis no piso térreo e acessíveis ou adaptáveis quanto nos demais pisos. E esse está errado. Por quê? Porque não é unifamiliar. Esse é o que nós vamos marcar. Por quê, pessoal? Que é multifamiliar. Tá? Multifamiliar. Professor, e qual a diferença
tá, entre unifamiliar e multifamiliar. Unifamiliar, casa, uma família só. Multifamiliar, prédios, tá? Prédios, edificações, condomínios, tá? Então, nesse caso aqui, tá, o item tá errado por isso. Tem que ser aqui, no caso de edificação multifamiliar, você não vai ter edificação, tá, unifamiliar aqui na execução de unidades habitacionais. Então, aqui é multifamiliar e é por esse motivo que o item estava errado. O resto, tudo está correto, conforme determina o artigo 28 lá do decreto, tá? E aí, dando continuidade para nós, vamos agora para a questão de número 16. E a questão de número 16, ele pede aqui para a gente julgar os itens, né? Então, ó, os serviços de transporte coletivo terrestre são, exceto, então vamos lá, transporte rodoviário classificado em urbano, metropolitano, intermunicipal e interestadual. Correto. 2. Transporte metroviário classificado em urbano e metropolitano. Correto. Transporte ferroviário classificado em intermunicipal e interestadual. Certo. Transporte aeroviário classificado em urbano, metropolitano, intermunicipal, interestadual e internacional. Gente, ele quer transporte coletivo terrestre. Se tu marca aeroviário, bicho, tu é o cara mais animal do mundo. Então, nesse caso especificamente falando, é só 1 e 2 que estão corretos, tá? Apenas em 1, 2 e 3. Também 1, 2 e 3. Resposta correta, letra D, tá? E aí você não tem como errar, tudo bem? Tá muito tranquilo. E essa questão do transporte coletivo, turma, eu quero que você fique atento, tá? Porque, em regra, cai em prova e aí, quando a gente vai falando, principalmente do Estatuto do Idoso, a gente vai ver sobre a questão da gratuidade. Mas aqui, tá? Ele fala só da pessoa com deficiência. E eu quero que vocês leiam o artigo 31 e 32, tá? Do nosso querido, tá? Decreto. Tá bom? Na verdade, eu quero que vai tudo do 31 ao 37, que eu quero que você leia lá sobre transporte, tá bom? Transporte coletivo. Guardou? Tá? Então, vamos agora para a questão de número, a questão número 16, e agora a questão, próxima questão. Aí, já não tenho mais para a próxima questão, eu fiz uma aulinha curtinha para vocês guardarem essas questões relacionadas aos decretos. Mas aqui eu quero fazer uma observação que é importante para a gente. Vamos lá. Primeiro, turma, o que a gente tem que guardar desse decreto? Vamos lá. Conceitos. Então, os conceitos que vão estar descritos lá no artigo 1º ao 5º, tá? Eu quero que você guarde isso, tá? Então, os conceitos lá do artigo 1º até o artigo 5º, eles são importantes, ao meu ver, tudo bem? Eu quero que você guarde isso aí, tudo bem? Tá? Então, primeiro, eu quero que você guarde, na verdade, só o artigo 5º para falar sobre atendimento prioritário, tá? E isso eu quero que você guarde lá, tá? Conceito de atendimento, tá? Prioritário, beleza? Tá bom? Tá? E aí a gente vai ter o quê? O que é? Pessoa com deficiência, tá? E pessoa com mobilidade reduzida. Eu quero que você guarde isso. Lembre-se que pessoa com deficiência, ele vai colocar que essa deficiência pode ser física, tá? Pode ser auditiva, pode ser visual, tá? A gente tem que lembrar disso, física, auditiva, visual, tá? E mental. Tudo bem? Tá? Então a gente não pode esquecer para a prova. Tudo bem? Então, ó, física, auditiva, visual e mental, tá? É o que vai ter dentro da pessoa com deficiência. Beleza? Tá? E a pessoa com mobilidade reduzida, aquela pessoa que tem a sua mobilidade, obviamente, reduzida, o próprio nome já diz, mas presta atenção, não confunda pessoa com mobilidade reduzida a ausência de membros. A ausência de membros é uma deficiência física, tudo bem? Tá? Depois, o que eu quero que vocês guardem, que eu entendo ser importante, tá? Sobre o nosso decreto. Guardar a questão sobre os conceitos sobre acessibilidade, tá? Então, acessibilidade é algo que eu quero que você guarde, tá? Dentro do nosso resumo, tá? Além da acessibilidade, eu quero que você guarde também o que são barreiras, os conceitos lá de barreiras, tá? E aí lembrar que dentro das barreiras, nós vamos ter barreiras urbanísticas,
eu vou ter barreiras nas edificações. Inclusive, a gente viu isso aqui hoje, né, turma? Então, essas barreiras são objeto da nossa prova, elas vão estar presentes lá, a gente precisa estar atento lá no artigo 8º, tá? Isso aqui vai estar lá no artigo 8º do nosso querido decreto, tá? Aí, lembrar dessas barreiras, né? Então, vou ter barreiras no transporte, barreiras na comunicação, tá bom? E esses elementos das barreiras vocês precisam estar atentos, tá? Aí, lembrar também, dentro desse contexto aí, tá? A questão dos estacionamentos, tá? Eu quero que você guarde a questão dos estacionamentos, quero que você guarde também a questão lá do artigo 23 que eu comentei com vocês aqui, né, turma? É importante a gente guardar para nossa provinha, né? Então, dentro do artigo 23, o que a gente tem dentro do artigo 23? A questão, né, das edificações, o que elas têm que obedecer, o que elas não têm que obedecer. Então, os teatros, os teatros, cinemas, né, auditórios, a questão dos espaços e assentos, tá? Então, coloca aqui, ó, os espaços e assentos. Aonde? Teatros e cinemas. Colocação assim. Bem, lembrar disso, tá? Então, é importante também guardarmos esses resumos, tá? Dentro desse nosso resumo aí, essas observações, tá? Depois disso, ficar atento também à questão de acessibilidade, né, dentro do transporte coletivo, tá bom? Então, a gente colocar aqui, ó, transporte coletivo. Quero que vocês guardem isso, tá? Então, o transporte coletivo é algo que pode ser bastante explorado na nossa prova, tá? E lembrando que esse transporte coletivo, ele terrestre, né? Ele vai ser transporte coletivo rodoviário, tá? Não pode esquecer disso. Aí, além do rodoviário, a gente tem que lembrar que tem o aquaviário, tudo bem? Além do quadroviário, tem o que, turma? Tem o metroviário, tá? Depois do metroviário, professor, tem ali o ferroviário também. Então, é metroviário e ferroviário, tá bom? Tranquilo? Então, tem que lembrar disso. Aí, lá também vai falar do transporte aéreo. Tá? Transporte aéreo. Quase não sai aqui, deu uma travada aqui, né? Aéreo. E também eu quero que você lembre dentro do nosso resumo, tá? Sobre a questão das comunicações, tá? Tem a questão das comunicações. Falei pouco aqui, mas é uma coisa que eu quero que você fique atento, tá? Inclusive tem requisitos específicos, desculpa, tá? Para você não errar na prova, tá? Lembrar também do que pode ser considerado como ajudas técnicas. E dentro das edificações, quando ele estiver falando, turma, sobre elevadores, eu não coloquei, né? Deixa eu colocar aqui, ó, elevadores. Eu quero que vocês guardem isso, já foi objeto de prova. E dentro desses elevadores, eu quero que você guarde a questão das botoaduras, que são ali onde nós temos para poder entrar no elevador. Ele vai fazer uma série de exigências, essas exigências são importantes. Então tá aí uma série, um resumão do que a gente não pode deixar de saber dentro do nosso decreto. Opa, voltou? Então vem, aí pronto. Então fique atento para não errar. Espero ter feito um baita de um resumo. A gente fez muitas questões aqui com vocês, foram 16 questões, mas você que é da mentoria já está com o material todinho organizado, concatenado, gente. Não é por nada não, mas dos materiais que eu tenho aqui, esse e o do Estatuto do Idoso, juntamente com o de Direito do Consumidor, ficou top. E ó, quem tá no grupo do WhatsApp, né, já pegou aquele grupo, já pegou o material de CDC que eu coloquei, ficou só a uva, todo detalhado, que é para vocês terem ideia de como são os materiais da mentoria e também para vocês terem uma ideia de como é que é o material que a gente coloca para vocês. Beleza? Bom, espero ter ajudado todos vocês. Agora a gente finaliza a aula de número 8. Amanhã já é a aula de número 9. E ó, mais um pouquinho a gente já está chegando na metade do nosso desafio, o desafio de 21 dias.
Desejo a todos vocês um forte, tá, abraço. Feliz Páscoa, né, gente? Feliz Páscoa, tá? E vida nova. Vamos pra frente, vai dar tudo certo. Na reta final, faltando aí, dá 60 dias para nossa prova, eu tenho certeza que essa aprovação vem e vem fácil. Beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus e até breve. Fui!